Bem-vindos a mais uma análise a fundo. Hoje vamos pegar num artigo interessante de 2016 do Edson Zogby. Chama-se Apontando Tendências de Curto Prazo e Suas Decorrências. Ah, sim, o Zogby. Ele é especialista em inovação, não é? Exato. E ele próprio dizia no texto que já tinha um bom historial, que foi verificar umas previsões que fez lá para 2002 para um livro, O Futuro do Comércio e do Consumo. E pelos vistos acertou bastante, certo? E isso dá logo outra credibilidade. Pois. Dá um bom ponto de partida para olharmos para as 10 tendências que ele identificou em 2016, coisas que, pronto, já estariam a acontecer, talvez em testes ou em pequena escala. Uhum. E a nossa ideia aqui é analisar essas previsões e principalmente as consequências que ele antecipava. Muitas delas baseadas naquela ideia de disrupção, sabes? Simplificar, baratear, massificar. Para chegar a mais gente, incluindo países menos desenvolvidos. Lá está. Isso. Ok, vamos lá então ver o que é que o Zogby andava a prever há uns anitos. Sem dúvida. E este exercício de olhar para trás, para previsões, é sempre... Interessante. é revelador. Uhum. Ajuda a perceber não só o que mudou, mas como é que mudou. E talvez a ajustar as nossas próprias expectativas, não é? Certo. E o que o Zogby fez foi mais do que uma lista. Foi um exercício de ligar cada tendência às consequências. Às vezes em cadeia, tipo efeito dominó. Exato, não são pontos soltos. Comecemos pela primeira. Conectividade ubíqua. A ideia base era que, já em 2016, se notavam sítios sem Wi-Fi, ou ficavam mais vazios, ou então atraíam um público muito específico que queria mesmo era desligar-se. Quase um luxo não ter rede. Pois é. Mas olha, a consequência que ele apontou é que me parece mais interessante. Ele falava da necessidade dos arquitetos, dos designers de interiores começarem a pensar na ergonomia dos nossos aparelhos móveis, ao desenhar os espaços. Já não bastava a cadeira e a secretária. Exato. Era preciso pensar onde e como usamos o telemóvel, o tablet. Ele via isto mais como uma melhoria contínua, uma adaptação, não era bem uma revolução. Percebo. Desenhar até o espaço físico, não é? É uma observação subtil, mas importante, como a tecnologia nos molda o ambiente, às vezes sem darmos conta logo. E essa adaptação constante leva-nos a outra área que o Zogby via em plena mudança, as finanças digitais. A previsão era muito direta, bancos e dinheiro a tornarem-se só digitais. Uma previsão que, olhando para hoje, bem, parece bastante certeira em muitos aspectos. A consequência que ele via era uma mudança radical no perfil de quem trabalha na banca. Sim, como assim? A maioria passaria a ser especialista em informática. Mas e aqui é que está o ponto interessante. Estes informáticos teriam de ganhar competências de marketing. Para fazer os negócios digitais funcionarem. Ah, claro. Não basta saber a parte técnica. Pois, o fascinante é que isto não muda só o trabalho, muda o valor que se percebe. O conhecimento técnico-financeiro torna-se mais acessível, quase uma commodity, enquanto a capacidade de aplicar a tecnologia para criar e vender serviços financeiros digitais, isso é que passa a ser o diferencial. Quebra-se aquele estigma antigo do técnico que só percebe de código e não de negócio. Exatamente. É uma fusão de competências que se calhar há uns anos não era nada óbvia. Deixa de haver o técnico e o marketeer com figuras estanques. Faz sentido. Seguindo essa linha de transformações profundas, a terceira tendência era sobre os veículos autónomos e partilhados. O Zogby imaginava carros, na maioria públicos, autónomos e com um design completamente diferente. Tipo cápsula. Sim, uma cápsula onde os passageiros nem precisavam de olhar para a estrada. Ele classificava isto como uma inovação de ruptura mesmo. Total. E a consequência? A consequência imediata seria tornar obsoleto todo o design interior dos carros como conhecemos. Volante, pedais, painel virado para o condutor. Tudo desnecessário. Pois, o foco dos designers de transporte mudaria radicalmente para uma nova ergonomia do passageiro. O que é que fazemos dentro do carro quando não estamos a conduzir? O carro vira um espaço móvel de trabalho, de lazer, de descanso. É uma redefinição completa do conceito de viajar. Mas essa visão da cápsula, focada só no passageiro, não ignora um bocado o lado emocional da condução, para algumas pessoas, ou a necessidade de controle, ou ele achava que isso ia ser um nicho tão pequeno que não interessava.
O artigo não aprofunda muito essa questão psicológica. Foca-se mais na lógica funcional, económica, da automação e da partilha. Provavelmente ele assumia que a conveniência, a segurança, o custo da opção autónoma e partilhada iam superar para a maioria o desejo de conduzir. O prazer de conduzir podia tornar-se um hobby de nicho, então. Talvez, com carros específicos para isso, mas não o motor da indústria de transporte de massas, lá está. Compreendo. E essa ideia de mudança no valor das coisas leva-nos diretos à quarta previsão, sobre bens materiais e reciclagem. A tendência que ele via era a de objetos vendidos serem cada vez mais pequenos, mais funcionais, menos foco no supérfluo. Sim, e a decoração, os adereços, viriam mais de lixo reciclado, com um valor monetário baixo ou mesmo nulo. As implicações disso para a indústria tradicional são enormes. Pois são. Segmentos inteiros focados em bens só estéticos ou muito grandes podiam tornar-se obsoletos. A alternativa seria, reorientarem-se para o B2B, vender a outras empresas, ou fornecer entidades públicas que depois disponibilizavam esses bens como serviço. E isso, curiosamente, levaria a uma exigência maior de qualidade, de durabilidade. Se é um investimento público ou empresarial, tem de durar mais. É quase o oposto da obsolescência programada que vemos hoje em tanta coisa, não é? Exatamente. E quanto à reciclagem, a visão dele era interessante. Sim, o reaproveitamento ia crescer, mas ele não o via tanto como um mercado formal gigante. Via-o mais como um passatempo, uma atividade para o tempo livre crescente, e aqui ele liga subtilmente à tendência da robotização, que já vamos ver. Faz sentido. Seria mais faça você mesmo com materiais reciclados. Isso. Do que uma indústria formal de produtos reciclados de luxo, por exemplo. Essa ligação ao tempo livre é uma peça-chave no puzzle. Avançando para a hotelaria, a quinta tendência. Transformação hoteleira. A previsão era que os hotéis teriam de se nichar radicalmente. Negócios, famílias, donos de animais. Exato. E os viajantes individuais optariam mais por alojamento entre pares, o peer-to-peer. Tipo Airbnb. Pronto. Hotéis temáticos talvez sobrevivessem, mas mais no mundo corporativo. E a consequência lógica disso? Seria uma adaptação profunda da arquitetura da infraestrutura hoteleira. Ou se criam zonas quase isoladas dentro do mesmo hotel para cada nicho, ou os hotéis tornam-se totalmente dedicados a um segmento. E a localização, o geomarketing, torna-se ainda mais crítica. Um erro na localização para um nicho específico podia ser fatal. Completamente. Já não basta ser um bom hotel, tem de ser o hotel certo, no sítio certo, para o público certo. Uma hipersegmentação do mercado, lá está. A sexta tendência parece-me particularmente relevante hoje. Cópias rápidas e ciclo de vida de inovação. A ideia era inovações de sucesso, mas fáceis de copiar. Seriam logo imitadas por oportunistas, muitas vezes sem qualidade nenhuma. Sim, e isso encurtava brutalmente a vantagem de quem foi pioneiro. A consequência que ele via era a criação de muito lixo de mercado, um excesso de oferta de cópias de baixa qualidade que rapidamente saturam o consumidor e desvalorizam a própria inovação original. Olha, ele já via isto claramente em 2016, em áreas como a informação, conteúdos de baixo valor, desinformação, alguns modelos de franchising, a moda descartável, a fast fashion, e os gadgets tecnológicos de imitação barata. Levanta aqui uma questão importante sobre a sustentabilidade da inovação, não é? Como proteger o valor quando copiar é tão fácil e rápido. É o eterno desafio. Velocidade de inovação versus capacidade de proteger essa inovação. E isto leva-nos à sétima tendência, talvez uma das mais impactantes e debatidas: robotização e impacto laboral. A previsão era simples: robôs como primeira opção para as empresas, sempre que fosse viável, claro. É que as coisas ficam mesmo interessantes ou preocupantes. É aqui que as consequências se tornam socialmente mais explosivas, segundo o Zogby. Ele previa que muitos profissionais seriam empurrados para fora do mercado de trabalho tradicional, forçados a procurar sustento na economia social ou em atividades de menor rendimento. E isso, por sua vez, criaria um problema grave para os Estados, certo? Sim. Pela questão dos impostos. Exatamente, desestabilizava os sistemas de coleta de impostos, que dependem muito dos rendimentos do trabalho. Ele chamava isto um hiato sistémico. Um hiato sistémico. É um termo forte. O que é que isso queria dizer, exatamente? Queria dizer um período de profunda instabilidade, incerteza nos governos, na sociedade.
O sistema antigo, baseado no trabalho humano taxado, deixava de funcionar bem, mas a nova forma de organizar a sociedade, com robôs a fazer grande parte do trabalho, ainda não estaria bem estabelecida ou aceite. Um vazio perigoso. Muito perigoso. Zobge alertava que este hiato podia abrir espaço para abusos de poder por parte de quem ainda o tivesse e, em contrapartida, gerar reações de rejeição, protesto até anarquia por parte dos mais afetados. Seria preciso uma reconfiguração social profunda, potencialmente conflituosa. Até se encontrar um novo equilíbrio, sim, um cenário, Preocupante. Que ecoa muitas ansiedades atuais sobre automação e IA, não é? sem dúvida. Passando para algo talvez menos dramático, mas ainda assim transformador, a oitava tendência era o crescimento do escambo digital, a troca direta de bens e serviços, mas facilitada e exponenciada por plataformas online. Exato. E a consequência-chave que ele identificava aqui era o papel crucial das empresas de distribuição. Da logística. Ah, interessante! Porquê? Porque não basta encontrar alguém online com quem trocar algo, é preciso garantir que a troca acontece. De forma segura, eficiente. A entrega, a verificação da qualidade, a garantia da transação, Tudo isso torna-se um serviço essencial. pois. E as empresas que o oferecessem ganhariam um novo protagonismo neste ecossistema de trocas. A logística como a espinha dorsal invisível do escambo digital, por assim dizer. Interessante como até uma prática antiga como o escambo ganha uma nova vida e cria novas necessidades no digital. A nona tendência mexe com algo fundamental. Educação versus mérito. O Zogby previa que a educação formal, o diploma, seria cada vez mais visto como um bem adquirido, um pré-requisito básico, quase. Sim, mas que as contratações dependeriam cada vez mais de testes de mérito específicos que avaliassem competências reais para a função, independentemente do currículo académico. E a consequência disso? Uma desvalorização das universidades? Não necessariamente uma desvalorização, mas uma deslocação do poder de certificação. Deixaria de estar só nas universidades e escolas e passaria mais para as associações de classe, ordens profissionais ou outras entidades capazes de validar competências práticas. Isto exigiria, claro, sistemas de avaliação de mérito muito mais sofisticados e fiáveis do que os testes psicotécnicos mais comuns na altura. O foco seria na demonstração de capacidade real, percebes? Não só no conhecimento teórico ou no histórico académico. Uma mudança de paradigma na forma como definimos e avaliamos a qualificação. Uma pressão acrescida para mostrar o que se sabe fazer e não apenas o que se estudou. Basicamente, sim. Chegamos à 10ª e última tendência, e é outra de grande escala, o declínio exponencial do petróleo. A previsão não era só um declínio, mas um abandono da base energética do petróleo, numa curva descendente muito acentuada. Exponencial. As consequências aqui são, bem, globais e massivas. Milhões de pessoas cujo trabalho e sustento dependem direta ou indiretamente da indústria petrolífera sentir-se-ão perdidas, económica e socialmente. Isso exigiria programas de reconversão e inserção social e profissional a uma escala nunca vista, imagino. Exatamente. Segundo Zogby, sim, ele até via uma ligação, ainda que ténue na altura, com os movimentos de refugiados de 2016, como um sinal precoce do que acontece quando grandes populações perdem os seus meios de subsistência e são forçadas a procurar alternativas. E como é que se lidaria com um problema desta magnitude? Qual era a visão dele? A previsão final do Zogby nesta área era bastante pessimista quanto às estruturas existentes. Ele argumentava que seria necessária uma superestrutura global, algo novo, com muito mais poder e capacidade de coordenação do que as organizações internacionais que temos, tipo a ONU. Que ele considerava incompetentes para gerir algo desta dimensão e velocidade. Manifestamente incapazes, nas palavras dele, ou pelo menos na interpretação da previsão. Uau! É uma visão que vai desde a ergonomia do nosso telemóvel até à necessidade de novas estruturas de governação global, tentando ligar os pontos como o próprio Zogby fazia. Vemos claramente fios condutores, não é? A digitalização está em todo o lado, finanças tendência 2, trocas 8, avaliação profissional 9. Sim, e a conectividade 1 é a base para quase tudo isso. E a automação 7. Não só impacta o trabalho,
mas parece potenciar outras coisas, como o tempo livre, que alimenta a reciclagem como hobby. 4. Exato. Olhando para isto hoje, o que salta mais à vista desta visão de 2016? Para mim, acima de tudo, é a interconexão profunda entre estas tendências. Nenhuma existe isolada. Certo. A tecnologia digital não é só uma ferramenta. É um agente transformador. Reconfigura a economia, a sociedade, o trabalho, até o nosso espaço físico. Revisitar o Zogby, em 2016, ajuda-nos a perceber que muitas das mudanças que vivemos hoje não surgiram do nada. As sementes já lá estavam. E as potenciais consequências já estavam a ser pensadas. Pois, se ligarmos isto ao panorama geral, para quem procura entender o presente, esta análise mostra como estas forças, automação, digitalização, novas energias, redefinição de valor, continuam a moldar as nossas vidas, as nossas carreiras. Oferece um quadro para pensar criticamente, não só sobre o futuro que se imaginava em 2016, mas sobre as escolhas e os desafios do presente. Exatamente. E talvez fique uma pergunta no ar para quem nos ouve. Algo para além do que o Zogby escreveu diretamente. Considerando estas grandes ondas de mudança que ele antecipou, digitalização, automação, transição energética, reconfiguração social, que efeitos cascata inesperados? Que consequências de segunda ou terceira ordem? Ou que novas tendências emergentes que talvez ele não tenha previsto e estamos a começar a ver agora? Boa pergunta. Que sinais subtis no presente podem indicar as próximas grandes transformações, nascidas destas que o Zogby identificou? Fica a reflexão. Como o próprio Zogby terminava o artigo de 2016. Daqui a alguns anos, chegamos a isso tudo, ok? Parece que esse tempo chegou, não é? Parece que sim.